Perfumes nacionais que lembram importados. Você já deve ter se deparado com esse tipo de conteúdo, seja aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Mas tem muito conteúdo ruim aí, e nenhum deles diz quão parecido os perfumes são em relação aos importados. Esse vídeo eu criei para esclarecer essa dúvida e eu vou falar quais são as principais similaridades e as diferenças e o quão similar é de forma aproximada em relação ao perfume importado, para orientar melhor você aí que está querendo comprar. Porque alguns perfumes são realmente muito parecidos, outros vai lembrar um ou outro detalhe, e tem gente que coloca tudo no mesmo balaio, como se fossem todos idênticos. Tá errado, o conteúdo tá bem ruim por aí, né? Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lessine. Lessine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom Perfumorista que vai te dar um descontinho, e a Lessine manda assim, ó, rapidinho. Esse vídeo não vai conter todos os perfumes nacionais que lembram importados, isso é impossível, né? Pô, vai ter horas e horas de vídeo. Então eu selecionei aqui 11 fragrâncias ou 10 fragrâncias que são as mais comentadas, as mais populares, perfumes masculinos exclusivamente, que têm similaridade. Posteriormente eu vou fazer, claro, com as fragrâncias femininas e com mais perfumes masculinos à medida que as coisas forem surgindo, né? Mas esses aqui são os principais, são os mais comentados, são os que servem como maior referência quando vão falar de perfumes nacionais que lembram importados. Enfim, vamos começar. Essencial Elixir da Natura, que se parece com o Ciate Même Privé. O danadinho, queridinho Essencial Elixir da Natura é um dos perfumes mais populares da casa, porém ele é muito próximo em relação ao Ciate Même Privé. Eu diria que ele é o perfume nacional que tem a maior similaridade com relação ao importado. Todas as características que você sente no Ciate Même Privé estão aqui presentes também no Essencial Elixir, o que faz com que ele seja uma fragrância maravilhosa para encontros românticos e etc. A diferença fica por conta do dulçor. O Essencial Elixir é um pouquinho mais adocicado, enquanto o Ciate Même Privé traz um couro que tem uma nuance um pouco mais rústica. Mas todas as outras características, o lado especiado, ambarado, o couro um pouco mais aveludado, que também lembra estofado, vinil, a parte amadeirada e o cheiro de Coca-Cola, todas essas características do Ciate Même Privé estão presentes aqui no Essencial Elixir, no Essencial Privé. Até a performance é muito parecida, com uma leve vantagem para o Essencial Elixir, que performa um pouco melhor em relação ao perfume de Carolina Herrera, né? A similaridade dele fica ali em torno dos 95%, na minha opinião. É um perfume muito parecido, a diferença fica por conta desse detalhe aí do Essencial Elixir ser um pouquinho mais adocicado. E para por aí. Malbec X também se parecendo com o Ciate Même Privé. Eu já vi gente fazendo associação do Malbec X porque ele se parece com o Fahrenheit. A única similaridade que o Malbec X tem com o Fahrenheit é o frasco. De resto é um perfume totalmente diferenciado. Uma fragrância que nem Malbec de fato se parece. O X é um pouquinho mais rústico, mais robusto. Ele tem couro aqui também, mas ele é um pouco mais áspero, até um pouco mais esfumaçado. Ele não tem um aspecto licoroso da nota de whisky que está presente no Ciate Même Privé, mas em relação à parte ambarada, a parte amadeirada, a parte especiada, o Malbec X é muito parecido, muito similar ao Ciate Même Privé. Não dá para falar que ele é um clone, uma cópia perfeita, mas se você gosta do Ciate Même Privé, o Malbec X é um passo, é o próximo passo, eu diria. Ele é um pouco mais desafiador, um pouco mais rústico, mais brabo em relação ao Ciate Même Privé. É uns 60% similar ali aproximadamente com relação à fragrância importada, o que não chega a ser lá muito grande, mas a gente vai ver aqui que tem perfumes com muito menos similaridade do que isso aqui, né? Ainda assim você consegue fazer uma analogia. Ele não se parece
em nada com o Fahrenheit. Essencial Oud com o Hauten da Parfums de Marly. A pirâmide olfativa deles é muito próxima e a forma na qual eles são construídos também é bem próxima. O meu Essencial Oud é vintage, né? Mas existem diferenças bem grandes em relação um ao outro. O Essencial Oud é um perfume que foca bem na nota de canela também, ele é muito mais adocicado, mais gourmand, enquanto no Hauten você tem aspectos aromáticos, você sente um verdinho fresco ali, um pouco especiado na saída do perfume, e na secagem uma fragrância muito mais amadeirada e também com o açafrão, que dá aquele aspecto de açúcar mascavo e até um pouco emborrachado para o perfume, uma característica da nota, né? Mas eles são virtualmente dois perfumes que trazem o oud doce e ardido especiado. Nisso eles são parecidos. Se você gosta do Essencial Oud, a chance de você gostar do Hauten é bem grande e vice-versa. Mas em relação à similaridade entre eles, fica ali em torno dos 30%, 35%, mas mais uns 30%. Eles são construídos de forma muito parecida, os ingredientes são muito parecidos, aliás, as matérias-primas são muito parecidas, mas os perfumes possuem várias características diferenciadas, até usabilidade diferenciada. O Essencial Oud é uma fragrância muito mais intensa, muito mais forte, potente, para aqueles que acreditam que o valor do perfume influencia na performance, né? Isso não tem nada a ver. Não que o Hauten seja uma água de chuchu, é uma fragrância com também alto poder de fixação e projeção, mas o Essencial Oud é uma besta, né? Ele é muito, muito, muito potente. É um dos perfumes nacionais mais potentes que eu conheço. Natura Homme Essence com o Blood Chanel. Assim, eu já vi algumas associações do Natura Homme Essence com vários perfumes, mas o único que realmente faz mais sentido é com o danadinho, o Blood Chanel. Além, claro, do frasco ser azul nos dois, né? Mas a principal similaridade entre os dois é que são fragrâncias mais aromáticas. Você sente aquele aspecto herbal, fresco no perfume. O Homme Essence é um pouco mais adocicado, é um pouco mais cítrico também, ele não tem aquele amargor característico do Blood Chanel e não tem o lado insensado. Mas o Isoé Super, que está presente nos dois perfumes, é muito próximo. O Isoé Super é uma nota, não é cativa, mas é uma matéria-prima sintética que dá um aspecto não só amadeirado, meio amendoado, como se fosse um vetiver, como também incorpora um aveludado, um couro meio camurça, maleável. Faz com que o vetiver, a nota amadeirada, fique maleável ao mesmo tempo e você sente algo como se fosse uma mescla entre madeiras e couro, que é fantástico e é bem presente nos dois perfumes e fica muito gostoso. Além do Cachemire também, que dá essa nuance um pouco mais amadeirada e fresca, além de conforto, né? O Blood Chanel também é um pouco mais especiado e ambos têm aquele cítrico meio puxado para o lado do gengibre, é a similaridade entre eles, né? Mas aqui a gente tem um perfume muito mais versátil, uma fragrância bem mais pro dia a dia, mais alegre, mais aberta, mais descontraída, sem tanta formalidade que o Bleu entrega, o que dá ali em torno de uns 40% de similaridade entre eles, né? Não é exatamente uma cópia, mas você tem características parecidas entre um e outro, mas não é uma referência direta. Natura Aumentato com o Bulgari Man in Black. O Natura Aumentato, eu já vi muita gente falando que ele é um clone, uma cópia exata. Todas as características de um estão presentes no outro e vice-versa, e isso está equivocado. O Natura Aumentato tem aquele DNA Natura, aquele aspecto um pouco mais resinoso, ambarado, levemente adocicado, né? O Aumentato é mais adocicado do que o Bulgari Man in Black. O Bulgari Man in Black também tem a nota de whisky, você sente uma fragrância um pouco mais boozy, tem aquele negócio meio alcoólico, ele é mais amadeirado, mais especiado também, ele é um pouco mais soturno, enquanto o Aumentato, ele até tem essas mesmas características, mas apresentadas de uma forma um pouco mais suavizadas e mais agradáveis. O floral presente também no Aumentato, ele puxa um pouco mais para o lado ceroso. Isso também está presente no Bulgari Man in Black, mas não com tanta intensidade quanto aqui no Aumentato. Ainda que não tenha a nota de tabaco presente aqui no Aumentato, você tem uma versão análoga, assim, muito parecida com a do Bulgari Man in Black. Você tem o lado amadeirado também muito próximo, o lado especiado também muito próximo, né? São fragrâncias que trazem esse paralelo, ainda que a pirâmide olfativa seja bem diferente, mas é bastante similar. O Aumentato é uns 80% similar em relação ao Bulgari Man in Black. Não é um clone perfeito, não é como o Essencial Elixir mas ainda assim é uma similaridade muito próxima, mas ele não é o mais similar com Bulgari Man in Black. Malbec Black também com Bulgari Man in Black. Aqui a referência fica óbvia até mesmo
na embalagem do Malbec Black, que é o meu blequinho aqui de 50 ml, né? As cores são as mesmas, né? Então o acabamento é muito próximo. E você tem sim, de fato, uma referência direta ao Bulgari Man in Black aqui. Mas ainda assim, não é um perfume que traz todas as características. O Malbec Black carece também da nota de whisky, ele não é alcoólico, ele não tem aquele aspecto boozy, ele é menos floral e é mais puxado para um lado insensado, tem canela também mais presente aqui em relação ao Bulgari Man in Black, né, que é um perfume mais floral, menos adocicado também que o Bulgari Man in Black, que tem algumas notas mais ambaradas nesse sentido, e tem um couro também mais proeminente. Mas o lado amadeirado e especiado do Malbec Black é muito, muito próximo em relação ao Bulgari Man in Black, o que faz com que ele seja uns 85% similar. Não só também no frasco, como até mesmo na performance. É o fim do mundo. Natura Homem Sagaz com Versace Eros Eau de Toilette. Esse é o que me dá mais nos nervos. Eu já vi gente falando que é um clone igualzinho. Versace Eros. Mentolado, fresco, aromático, com notas levemente cítricas, maçã, baunilha e bastante fava tonka. O Homem Sagaz. Ambarado, amadeirado, tem ameixa, as notas são mais puxadas para um lado doce e cremoso, mas é só isso que ele tem de parecido com o Eros, a parte doce e cremosa. É a mesma coisa que você falar que Tandy, a pasta de dente Tandy, é a mesma coisa que um Babalu, porque os dois são doces. Ah, é doce, é tudo igual. Chiclete, pasta de dente, você pode comer os dois, né? Não! A similaridade entre eles é uns 10% só porque os dois são doces e cremosos, mas para aí, não tem absolutamente nada mais parecido com ele. O Eros vai para um caminho muito diferente em relação ao Homem Sagaz. Ele não é parecido em nenhum aspecto com o Versace Eros. Você não deve adquirir o Sagaz acreditando que ele é um substituto para o Versace Eros, porque ele não é nada. Nada. Quem falou tá muito errado. Natura Homem Tradicional e o Y Eau de Toilette Vintage. Vintage não, né? A versão tradicional. São dois perfumes com propostas muito parecidas. Enquanto o nosso queridinho Natura Homem é um pouco mais cítrico e foca um pouco mais no lado limpo, criando até mesmo uma aura, um cheiro que para mim lembra roupa passada, algo super confortável. A versão, o Y Eau de Toilette antigo, ele traz um pouco mais de cremosidade, um lado mais um pouquinho mais aromático também, um pouco mais até puxado para o lado mascarado, mas na essência deles são dois perfumes cítricos, frescos e bem limpos, né? Mas não chega a ser um contratipo, nem um clone, há uns 60% de similaridade ali entre eles, né? É um perfume que a inspiração não chega a ser óbvia, mas que ele se parece, na verdade, com vários outros perfumes. Ele vai lembrar também um pouco Versace Rome, vai lembrar um pouco a Louis Homme Sport, esse tipo de coisa, mas não necessariamente exatamente no mesmo caminho. O mais parecido de fato fica ali o Y Eau de Toilette. Natura Homem Veron e o Saint Man tradicional de Carolina Herrera. Carolina Herrera sempre muito bem copiada, né? O Natura Homem Veron é uma fragrância que traz uma alta similaridade em relação ao perfume de Carolina Herrera. Um perfume que traz a nota de violeta, couro. Tem gente que fala que ele tem cheiro de cannabis. Mano, só porque o cheiro é verde não quer dizer que é cannabis. Tem 1 milhão de coisas aí que tem um cheirinho verdinho e que não são cannabis, né? Não sei se você sabe. Orégano, manjericão, menta, hortelã, etc. Folha de violeta. O pessoal sente o cheiro verde. É maconha e tal. Acho que isso aí é a vontade de dar uma apertadinha ali e tal. Enfim, né? O Natura Homem Veron é uma versão um pouco mais adocicada e que também entrega aquele DNA Natura, né? Ambarado, adocicado, amendoado, vindo lá da copaíba e etc, né? Que é o cheiro muito característico, que é o DNA da casa, está presente na maioria dos perfumes e é bem presente aqui no Natura Homem Veron. Acredito que se não tivesse isso, o perfume ia ser muito mais próximo em relação ao Saint Man tradicional. Mas no final, os dois perfumes são...
Mas no final, os dois perfumes são bem próximos. Você tem a folha de violeta aqui, tem o couro também, aquele couro que puxa um pouco mais pro lado do vinil, mas que é confortável ao mesmo tempo. Tem um pouco do lado aveludado, um perfume bem ambarado. Enquanto o Saint Man é um pouco mais especiado, um pouco mais puxado pro lado da camurça, o Verum é um pouco mais adocicado e tem esse DNA da Natura, o que confere a ele uns 85% de similaridade. Para algumas pessoas pode até chegar um pouco mais. Eu já cheguei a achar que ele era uns 90%, assim, sabe? Mas o DNA da Natura é bem presente aqui no Verum, o que joga um pouco essa escala para baixo. Natura Homem Especiarias e Terre d'Hermès. Esse aqui também foi mais um que eu vi muita gente falando que era um verdadeiro clone, é igualzinho, é a mesma coisa, etc, e pipipi, popopó. E no final das contas, ele vai até trazer um lado similar, mas não é um clone como muitos alegam. Ele tem uma parte cítrica amarga aqui também presente, bem especiada, com um fundo amadeirado. O Terre d'Hermès é uma fragrância que tem como protagonista a laranja, enquanto aqui você tem uma nota cítrica mais genérica, que não puxa de fato para uma fruta, né? É mais um limão de fato. E o Natura Homem Especiarias, apesar do nome, ele é mais azedinho, ele traz mais a astringência quando comparado com o Terre d'Hermès. Que a laranja, apesar de ser cítrica, também tem um lado levemente adocicado, mas é bem mais amarga. E tem o fundo bem mais terroso. Ainda que no Homem Especiarias essa parte mais terrosa esteja presente. No final das contas, a parte amadeirada e a parte terrosa, além da parte especiada, é bem parecida. O Terre d'Hermès tem um lado especiado mais canforado, enquanto aqui puxa para um lado especiado mais tradicional, um pouco ardidinho, né? A performance do Especiarias também é inferior em relação ao Terre d'Hermès. Por conta disso, são perfumes que têm ali uns 50% de similaridade. O Terre d'Hermès é muito mais puxado para o lado da laranja e ele é muito mais evidente. A parte cítrica aqui nos Especiarias aparece, mas é muito mais suave quando comparado com o Terre d'Hermès, na proporção de quanto isso aparece, e mesmo assim ele consegue ser mais adstringente, mais azedinho quando comparado ao Terre d'Hermès. Acho que ficou claro. Quasar Brave com o Sauvage Eau de Toilette da Dior. Esse aqui gera muita polêmica. Acredito eu, muito por conta da fragilidade dos fãs do Sauvage, né? Você não pode falar nada do perfume que o pessoal leva pro pessoal, né? O pessoal leva pro pessoal, olha que profundo. Quasar Brave é uma versão inspirada, de fato, ali no Dior Sauvage, mas que tem bastante característica própria quando vai ser comparado com a fragrância francesa. O Quasar Brave tem a nota de chá preto, que aparece bem, é um perfume que tem essa nuance mais herbal, ele é um pouquinho mais especiado em relação ao Sauvage, que tem características mais cítricas, levemente adocicadas, tem também o toque ali do Ambroxan, que é muito proeminente, e é o DNA do Sauvage, mas o lado refrescante, aromático, limpo dos perfumes são bem próximos, são parecidos. Mas o Quasar Brave não é um clone. De fato, você percebe uma inspiração, né, no Sauvage, mas não é um clone, não é exatamente um substituto, né? Ele é uns 50% ali similar apenas, né? Se você então gosta do Sauvage, o Quasar Brave acaba sendo uma opção mais em conta, né? Se você não quiser pegar um contratipo, por exemplo, que costumam ser muito mais similares. Tá certo? Esses foram aqui os primeiros perfumes que eu fiz essa análise, que eu trouxe essas similaridades, diferenças, né? Não levem tudo exatamente ao pé da letra, mas eu tentei fazer uma análise mais fria, trazendo mais orientação para vocês conseguirem identificar e não caírem em armadilhas aí que algumas pessoas fazem por falta de estudo dentro da perfumaria ou qualquer coisa do tipo, né? Ou para ir na hype, ou vi ali e tal, e etc, né? Eles não são, alguns são muito parecidos, outros não são tão parecidos assim, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele. Tem planos a partir de R$ 2,99 ou que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau!